E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um momento especial, porque ela está de volta, a doutora Natasha Silessarenko, e sempre com pautas maravilhosas. E a gente só agradece, doutora Natasha, por mais uma participação. Ai, é uma delícia estar aqui. Eu já me sinto absolutamente em casa, né? Chego aqui, já sei onde que estão as coisas. Muito obrigada, parabéns pelo seu programa, que a gente percebe a cada vez que ele está aí incrementando, você se aprimorando cada vez mais. Parece que é impossível, né? Mas quanto mais a gente faz... Verdade, é que nem treino, né, de atividade física, melhor você fica. Parabéns mesmo. É um prazer estar aqui e trazendo essas pautas assim que vocês trazem, ou que eu trago, que são tão importantes no nosso dia a dia, né? Com certeza, é a informação que transforma, né, doutora? Não tenho dúvida, a educação é transformadora, né? E esse bate-papo, porque a sua participação é especial sempre, toda vez que você vem, porque a forma descontraída com que você passa a informação e a gente consegue ter essa sintonia, a gente consegue conectar aos telespectadores que estão aí acompanhando e com certeza eles absorvem essa informação e levam para a sua vida. Mas esse é o grande objetivo, né, Olga? A gente está aqui para falar a linguagem que o nosso telespectador entende, para que ele comece opa, é assim, então vou me cuidar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é extremamente importante e é transformador, né? É disruptivo. Isso. Olha, adorei disruptivo, doutora. Doutora, hoje a pauta é séria, né? Nós estamos aí. É séria. Hoje nós estamos gravando num dia extremamente importante. Muito especial. Hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro. Em 1988, quando os primeiros casos de AIDS já estavam aqui no Brasil e tal, que a gente imaginava que era uma doença restrita à população homossexual masculina, o dia 1º de dezembro foi escolhido para ser o dia de luta e combate contra a AIDS. Para que se combata não só a doença em si, mas a desinformação, o preconceito. A gente precisa entender de uma vez por todas alguns conceitos e que a gente acolha todos esses pacientes, porque hoje no Brasil são aproximadamente 920 mil pacientes que convivem com HIV. Nossa, então, é um número considerável e a gente precisa acolher essas pessoas, precisa mostrar que isso não é o fim, muito pelo contrário. Hoje a gente tem aí pacientes que convivem com HIV 20, 30, 40 anos. Então, realmente houve um avanço muito grande no diagnóstico, no tratamento em especial. Olha, doutora, falando em tratamento, em avanços nesse segmento, que o assunto é tão extenso, que a gente tem várias coisas para falar hoje, mas no caso do tratamento e também em medicamentos, porque hoje eu fiquei sabendo que existem uns medicamentos que são preventivos. Na verdade, eles não são preventivos. A gente chama de PrEPs e PEPs. O que são os PrEPs? É quando existe uma profilaxia pré-exposição. Então, por exemplo, um homem ou uma mulher que é casado com um homem que sabidamente, ou uma mulher que sabidamente tenha o vírus e que está com carga viral detectável. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente dá um comprimido para essa pessoa. São 2 antirretrovirais associados, tá? Dá esse comprimido para essa pessoa diariamente e aí eles então mantêm a relação sexual e com isso a gente consegue evitar o HIV em cerca de 90% dos casos. É verdade. Doutora, eu fiquei sabendo disso, falei, vou aproveitar a presença da doutora Natasha, vou perguntar. Isso então, é chamado de PrEP, Sim. Profilaxia pré-exposição. Então a gente sabe que aquele casal, um deles tem um HIV, então a gente já dá a profilaxia, dá a medicação, são 2 antirretrovirais associados, e o paciente então vai tomar aquele comprimido. Quando, por exemplo, negativa a carga viral do parceiro, que é positivo, aí sim pode-se considerar a retirada do PrEP, com a carga viral indetectável, que é um exame que se faz, que esses pacientes em geral fazem aí a cada 6 meses, né, dependendo da evolução. Então, outro caso, por exemplo, os homens homossexuais ou mulheres transexuais que têm relação com pacientes que elas não sabem a origem, ou pacientes que tiveram uma infecção sexualmente transmissível nos últimos meses, esses casos também se faz o PrEP.
que é dar esse antirretroviral, essa associação de antirretroviral, diariamente para essa Diariamente ela pessoa. toma. Isso. Aí, por Entendi. exemplo, imagine que esse casal queira engravidar. Então, o que é que se faz? É possível hoje, É doutora? possível, Olha que maravilha! claro, é possível, mas tudo com acompanhamento médico, com segmento, fazendo os exames, vendo um momento ótimo para isso, tomando, então, a profilaxia, né? E é possível engravidar. Olha Então, que como eu falei, maravilha. essa profilaxia pré-exposição, ela protege em cerca de 90% dos casos. Se associado ao uso da camisinha, por exemplo, seja feminina ou masculina, ou ambas, isso então diminui mais ainda a chance de contaminação. Então isso é muito importante. Então, não é que existe um remédio que evita. Evita, né? Sim. Então é a chamada profilaxia pré-exposição. Mas não é para todo mundo, Entendi. não. Então são situações muito bem definidas. E tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E o que é essa pós-exposição? Isso a gente pega muito lá no Júlio Miller, que é um hospital de referência de abuso sexual. Então, quando tem vítimas de abuso, Sim. ou acidentes de laboratório, ou acidente pérfuro-cortante, enfim. Até estourou uma camisinha, por exemplo? Isso. Entendi. Aí você pode lançar mão também desse esquema, mas aí é diferente. É diferente da PrEP, da profilaxia. Prevenção seria, né, no caso. A pré-exposição. A pós-exposição é diferente, aí vai depender de uma série de outras coisas, quais as medicações associar. Mas é tudo baseado nos antirretrovirais. Entendi, doutora, mas é um avanço, né? Fantástico. Maravilhoso, não, realmente a gente fantástico pode dizer, eu acho que é importante, antes da gente continuar nosso papo, Elga, a gente falar um pouquinho qual que é a diferença do HIV e da AIDS. Sim. Né? Porque tem muita gente que confunde. Todas as duas siglas são em inglês. HIV é uma sigla em inglês e AIDS é uma sigla em inglês. Até se tentou trazer para o português uma sigla para a AIDS, que ficou SIDA. Sim. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas não pegou, ficou AIDS mesmo. Entendi. Então, o que é o HIV? É uma sigla em inglês que é o nome do vírus, é o vírus da imunodeficiência humana. HIV, Human Immunodeficient Virus, vírus da imunodeficiência humana. Então, HIV é o vírus. E AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, síndrome da imunodeficiência adquirida, é a doença. Então, HIV é o vírus, AIDS é a doença. Então, para ter AIDS, você tem que ter o vírus, Entendi. o HIV. Agora, nem todo HIV vai evoluir para AIDS. E hoje, a tendência é que não evolua. Sim. Por quê? Porque os medicamentos, os antirretrovirais, todas as classes de medicamento que hoje a gente tem, são fantásticos e têm mantido aí os pacientes muito bem por muitos anos. Maravilha. Porque o que acontece com a AIDS? A AIDS já é a infecção pelo HIV na sua evolução. É quando já existe um comprometimento do sistema imune. É isso que o HIV faz. O vírus HIV, ele atinge as nossas células de defesa, especificamente os linfócitos. Dentro dos linfócitos, um linfócito muito especial chamado de CD4, que é o chamado T-helper. É um linfócito extremamente importante e que ele tem que estar numa quantidade muito boa. É o nosso general, então. Ali. Isso. Entendi, doutora, estou entendendo perfeitamente. E aí, esse vírus, ele não só ele afeta esse linfócito, como ele integra, ele passa a fazer parte do gene, assim, ele se integra no DNA da nossa célula. Então, porque ele tem essa enzima chamada transcriptase reversa. Então, assim, muitos remédios que se usavam atuavam aí na transcriptase reversa. Hoje já tem muita resistência a esse tipo de medicamento. Então, hoje já tem novas classes de medicamentos que funcionam muito bem. Então, como a gente estava dizendo, HIV é o vírus e AIDS é a doença. Então, quando a gente adquire o vírus, pode ou não evoluir para a doença. E hoje a tendência é que não evolua para a doença, desde que se faça o diagnóstico precoce,
se vá ao médico, faça exames periodicamente e se tome a medicação adequada. Testagem mesmo, Testagem. né, doutora? E hoje eu acredito que os testes são cada vez mais evoluídos, mais rápidos. Você tem testes assim disponíveis rápidos. Testes rápidos, que nem esse que a gente faz para COVID. Para COVID. Isso, que é o antígeno. A gente faz, existe esse teste rápido para o HIV. Só que o HIV, a gente procura detectar sempre a presença de anticorpo. Quando eu tenho uma relação sexual suspeita com um paciente um parceiro Sim. que eu não conheço os antecedentes, tal, tem que usar a camisinha, tem que se proteger porque o risco é muito alto. Como a gente começou falando que a doença inicialmente tinha sido descrita em homossexuais masculinos, hoje não existe mais isso. Hoje a doença está completamente disseminada em todas as classes. Aliás, hoje ela é muito mais comum entre os jovens. Eu fiquei sabendo. Dos 25 a 35, 38 anos de idade. Perderam o medo, parece, né, doutora? Medo, exatamente. E isso é muito grave, porque pega aquela população ali no início, ou ali no auge da sua vida sexual. Então, pode transmitir para muita gente e isso é perigoso. Então, é importante que se faça o teste. E se sabe que tem o vírus, procurar o médico para fazer exames de controle, saber como é que está o sistema imune, se você é só uma pessoa que convive com HIV ou se você já tem uma evolução para AIDS, para doença, porque são diferentes abordagens terapêuticas, entendeu? Entendi. Então é muito importante que o indivíduo procure regularmente o médico e a gente não tem que ter medo só da AIDS. Isso, doutora. Infelizmente existe, né, várias infecções, que hoje fala infecções, né? Exatamente, não é mais sexualmente doença transmissível, não é mais doença. Não é mais doença sexualmente transmissível. Antes a gente falava em doença sexualmente transmissível. DST, todo mundo sabia. Isso, hoje é infecções sexualmente transmissíveis. Sabe por quê? Por quê, doutora? Porque doença sexualmente transmissível parece que todo mundo que tem sintoma. Sim. E não é assim. Tem muita gente que tem a doença, mas não tem sintoma. Por isso que o nome mudou de doença para infecção. Infecção sexualmente transmissível, porque muitos não têm sintomas. Não tem convívio normal, não sabe. Exatamente. E está aí transmitindo para outras pessoas. O HPV é extremamente comum. É a infecção viral sexualmente transmissível mais comum no mundo. Sim, tanto mulheres quanto homens têm o vírus. E sabe de uma coisa? O HPV pode ser evitado. Porque o HPV, o problema do HPV é o quê? É evoluir para câncer. Sim. Câncer de colo de útero, câncer de reto, câncer de laringe, dependendo se tem práticas de sexo oral. E aí, existe vacina. É uma vacina contra o câncer. Olha que coisa maravilhosa. Então, está disponível no posto de saúde, de graça, dos 9 aos 14 anos, para meninas e para meninos. Tem o esquema de 2 doses ou esquema de 3 doses. Hoje no posto estão dando o esquema de 2 doses, com diferença aí de 2 meses ou 6 meses. O ideal são 6 meses entre a primeira e a segunda dose, pode ser até 6 meses. Então, é importante que se vacine essas crianças, os adolescentes, né? Tanto meninas quanto meninos. E a gente sabe que a vacina deve ser dada antes do início da atividade sexual. No paciente que convive com HIV, que a gente está falando tanto do HIV, ele pode ser dado na mulher até os 45 anos de idade. Olha essa só vacina que maravilhoso. é dada de graça no posto. E são no 3 paciente doses. com HIV. Nos pacientes que convivem As com mulheres HIV. que já passaram da fase, já estão mais adultas. Até os 45 anos ela pode tomar? Pode. E é eficaz? Eficaz. É claro, se ela já tem um HIV, porque se ela tem um HIV, certamente ela já teve contato com outras doenças, Sim. com outras infecções sexualmente transmissíveis. Então ela já pode ter tido o HPV. Mas é sempre bom, pode tomar, independente de já ter tido o HPV ou não, pode tomar. Que programaço, né, minha gente? Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, tempinho da água, mas a gente já volta. Estamos de volta hoje com este programa incrível, recebendo doutora Natasha Silessarenko. Doutora, voltando na questão do HIV e AIDS, a doutora falou que, infelizmente, hoje é mais comum na população mais jovem. Eu já tinha ouvido falar que, infelizmente, isso é uma realidade, que eu acredito que eles não viveram aquele momento
do terror, do que susto, foi de ali uma no final doença da década de incurável, 80, isso. né? Então, nossa, a AIDS era o bicho-papão, era uma sentença de morte, era uma evolução muito ruim, as pessoas, infelizmente, Não faleciam se de uma conhecia forma... muito da doença, Isso. não tinha aí Então, tratamento. as pessoas tinham muito medo e realmente se protegiam. Se protegiam. Mas agora, isso não existe. Eu acredito que o sexo sem proteção, hoje, infelizmente, entre a população mais jovem, é normal. E os números aumentaram, doutora? Com certeza. Então, hoje a gente se assusta com isso. Sim. Né? Como eu falei, os jovens, essa população aí dos 25 aos 35 anos, é bem isso. Eles não pegaram esse começo, eles não sabem, não viveram, não eram nascidos ainda no final da década de 80, quando a doença foi assim, explodiu e que era muito falada. Então, hoje, pouco se fala do HIV. Mas é importantíssimo que se use o preservativo. O preservativo está disponível em todas as unidades básicas de saúde, de graça. A pessoa pode ir lá e pegar, não precisa passar em consulta para pegar, é só ir lá e pegar. Geralmente fica na frente, ali logo na entrada dos serviços de saúde tem o preservativo. Então é importantíssimo que se use, que a gente já falou, não é só o HIV. Sim. A gente tem todas as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive a hepatite B e a hepatite C, que também podem evoluir para câncer de fígado. Sim, então, doutora, a gente também precisa estar atento a isso, né? Então, é o amor próprio, né, doutora? É o autocuidado, Autocuidado. Né? Essa é a palavra que a gente precisa começar a disseminar, é o autocuidado, é você se cuidar. E o autocuidado passa por aí. Passa por uso de preservativo, conhecer o parceiro com que você está se relacionando, em fazer exames periódicos, em ir ao médico e aquelas coisas de sempre, comer bem e fazer atividade física. Maravilhoso, prevenção é tudo, né, doutora? Não é? A doutora falando aí da disponibilidade dos preservativos, que estão aí disponíveis em vários postos de saúde de graça, eu não sei se isso procede, mas esse medicamento também, o preventivo PrEP, e o PEP também é gratuito? Também. Aliás, todo tratamento, seja a profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, a profilaxia pós-exposição, que é o PEP, seja a profilaxia que se faz por recém-nascido filho de uma mãe HIV, seja o tratamento do paciente HIV positivo, ou com AIDS, todos esses medicamentos são dados de graça pelo Sistema Único de Saúde. Maravilha, doutora. É maravilhoso. Então, realmente, assim, mais uma vez, o SUS mostrando aí a sua força, a sua importância no contexto da saúde brasileira. Sim. Então, não adianta, eu tenho remédio, eu sou rico. Não adianta. Tem que ir lá no SUS pegar essa medicação. Então, está disponível só lá. Assim Eles como para hepatite tipo B, para hepatite C, tem que levar os exames, obviamente, entendi. tem que comprovar, entendeu? Lógico que... Porque às vezes algumas pessoas que, lógico, gente, não estamos incentivando a não usar a camisinha, mas de jeito existe nenhum, pessoas... muito pelo contrário, que como eu falei aqui, Sim. o PrEP, o PEP ajudam, mas o uso da camisinha é fundamental. E a gente está falando do PrEP e PEP só para o HIV. Aqui a gente já falou diversas outras infecções sexualmente transmissíveis, né? O herpes, a donovanose, o hemófilos do Crey, que dá o cancroide, a sífilis. Sim, que a doutora, na última participação da doutora, se eu não me engano, o último penúltima, a doutora falou que a sífilis... Continua matando, gente. Em 2020, morreram 180 bebês que nasceram de sífilis congênita no Brasil. Isso é inadmissível. Existe um programa do Ministério da Saúde que é para diminuir, na verdade, é para zerar a transmissão vertical de sífilis e HIV. E nós já temos municípios aqui do nosso estado que já zeraram. Já zeraram a transmissão vertical. Isso é fantástico. Por exemplo, Sinop. Sinop nós temos lá o Dr. Walter Esteves, que trabalha muito com o paciente portador de HIV, né? O paciente que convive com HIV, com AIDS, e está zerada a transmissão vertical nessa cidade. E as cidades vão começar a receber prêmios por causa disso, vão ter aí mais incentivos, vão receber mais dinheiro as cidades que conseguirem zerar a transmissão vertical da sífilis do HIV. Mas a gente estava falando de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem aí o herpes simples, que é o chamado herpes genital. A gente tem aí a donovanose, o cancroide, que é causado pelo hemófilos do Crey, a clamídia, o gonococcus, que dá a gonorreia. A gente tem a sífilis, a gente tem a hepatite B, hepatite C,
a gente tem o linfogranuloma venéreo. Então a gente tem aí infinidade de infecções que você evita. Infinidade de infecções que você evita com o preservativo. Além disso, a gestação indesejada. Com toda certeza, ainda tem mais esse plus, na verdade, que é uma proteção também contra a gestação. Exatamente. Então, voltando lá que eu falei que eu não estou não incentivando, estimulando a não usar a camisinha, mas pessoas que têm vários parceiros, pessoas que têm uma atividade sexual frequente na sua vida, é importante que tenham conhecimento sobre esses medicamentos, né, que estão ali disponíveis nos postos de saúde. Importantíssimo. Volto a reforçar, o uso da camisinha para essas pessoas, é importante que se protejam e, eventualmente, a profilaxia pré-exposição. Olha, importante também. Que maravilha. Doutora, infelizmente os números continuam subindo com todos esses avanços, né, com esses medicamentos. Mas é exatamente por isso, eu acho que se avançou muito na AIDS, ainda não temos uma vacina, ainda não temos aí medidas de prevenção. Pode ter pesquisas, né, claro, tem com certeza. Tem muita pesquisa acontecendo, vários institutos mundiais trabalhando muito com isso, mas infelizmente ainda não temos. Mas eu creio que não vai demorar para isso acontecer. Mas os medicamentos avançaram muito. Realmente se avançou muito nas medicações, no diagnóstico. Olha que importante. Qualidade de vida também, né, doutora? Eu acredito então é importante que as pessoas tenham essa consciência que o HIV não deixou de existir, que o HIV não vê cara, então qualquer um pode ser portador do vírus. Mas eu não tenho sintoma nenhum. Mas pode não ter, a maioria não tem. Depois que você tem uma relação sexual suspeita, em cerca de 3 a 6 semanas, você já começa a detectar o vírus. Sério, doutora? E de 8 a 12 semanas, já começa a detectar anticorpo no seu sangue, que é como a gente faz o diagnóstico. O diagnóstico do HIV se faz através de um exame chamado anti-HIV, onde a gente vai dosar o anticorpo. Se você tiver anticorpo para o HIV, significa que o vírus está ali. Agora, ele pode estar em quantidade detectável ou não. Então, aí você pode estar só convivendo com o HIV ou você pode estar numa situação já evoluindo para a AIDS. E aí são os exames que vão dizer. Você vai ter que fazer uma carga viral para saber quanto de vírus você tem por cada ml de sangue, cada mililitro de sangue. Você pode fazer dosagem das suas células CD4 positivas, para ver quanto de linfócito bom você tem, quanto de linfócito não tão bom, que são os natural killers também você tem. Enfim, faz uma série de exames, procura outras infecções sexualmente transmissíveis para que eventualmente se trate também. Porque uma vez que você tenha o HIV, você pode adquirir outro. Outras, porque a via de transmissão é a mesma, né? Entendi. Que é através do sexo. Mas o HIV pode ser transmitido através de outras formas. Quais outras formas? Então, através de pérfuro cortantes, então, aparelhos de dentista, assim, utensílios de dentista, de manicure. Se não for bem esterilizado, se não seguir todo o protocolo, você pode adquirir. É raro? Mas acontece. Compartilhamento de seringas dos usuários de droga. Acidentes de laboratório, então você está lá com um tubo mexendo, paciente soro positivo, você se corta. Hoje os tubos todos são de plástico para evitar esse tipo de problema. Já foi um avanço, né, nesses equipamentos. Mas pode acontecer. Outra forma de transmissão que a gente nunca deve esquecer é a transmissão vertical, que é passar da mãe para o feto. Então, isso normalmente pode acontecer durante a gestação, principalmente se houver sangramento durante a gestação, no momento do parto ou nas primeiras horas de vida, ou durante a amamentação. Então, a mãe que é HIV positiva, ela precisa tomar medicações durante a gestação. No momento do parto, tem também medidas a serem tomadas. O parto, o tipo de parto, como é que é, a criança nasce, já dado banho, e não se dá leite para essa criança. A criança não pode amamentar, porque o vírus passa através do leite. Transmite através do leite, né, doutora? Então, não pode ser dado. Mas aí hoje a gente classifica as crianças nascidas de mães soropositivas, se ela é de baixo risco. Por exemplo, a mãe fez a terapia antirretroviral, TAV, que a gente chama, né?
a terapia antiviral durante a gestação, foi feito pré-natal, tal. Então essa é uma criança de baixo risco. E uma criança de alto risco é aquela mãe que não fez pré-natal, é aquela mãe que não se cuidou. Não tem exame, que não fez o uso da terapia antiviral. Então, são diferentes formas de se abordar esse recém-nascido. Mas essa criança, ela precisa ser acompanhada e dar o diagnóstico naqueles primeiros meses ali de vida. Muitas vezes é difícil de você dar o diagnóstico e pode ter passado só o anticorpo da mãe, não passou o vírus. Então, existe aí um certo período para a gente estabelecer se aquele bebê efetivamente contraiu ou não a doença. Gente, olha, tem muita notícia boa em relação, né, a essa evolução do HIV. Mas também a gente precisa ressaltar para as pessoas não relaxarem, né? Não as pessoas, você infelizmente, é uma realidade, isso existe. Ainda tem um índice de mortalidade muito alto, né, doutora? Com o tratamento, isso resolveu muito. Reduziu. Muito, barbaramente. Como você muito bem falou, não é uma sentença de morte, Sim. Muito pelo contrário. Tem uma vida toda pela frente, você pode casar, você pode ter filhos. Essa parte é importante. É fantástico. As pessoas já acharam que acabou pra mim, né? Não, é fantástico poder casar, poder ter filhos, constituir família. Mas a gente precisa, o ideal é não pegar, né? Isso, e para não pegar, você precisa ter a informação correta. É por isso que a gente está aqui conversando. Sim. Usar preservativo, conhecer o seu parceiro. Enfim, e está sempre procurando ir ao médico, tirando suas dúvidas, fazendo os exames se você já é portador, entendeu? Autocuidado, né, doutora? Autocuidado. Eu adorei essa você palavra, já aprendeu. tô aqui errado pegando. Doutora Natasha, olha, não vamos finalizar, eu tô com uma curiosidade, aproveitando aqui todo o seu conhecimento, né, em relação ao assunto. Eu ouvi falar que já se tornou não detectável no corpo o HIV de uma pessoa que isso aí aconteceu, isso mesmo acontece? Na verdade, assim, quando você fala não detectável, é a carga viral. Isso. Quando a gente mede a quantidade de vírus por ml de sangue, ok? Então, isso a gente tem milhares de pessoas assim. É natural isso milhares, se toma o tratamento, se faz Sim. o tratamento correto, tal. Tem milhares, mas muitos. Aí é aquele caso, inclusive, que pode até relaxar um pouco mais e tentar engravidar nesse momento, Entendi. Enfim. Agora, existem casos em que, já descritos no mundo, em que o HIV não só não está indetectável, como desapareceu do corpo da pessoa, tal. Então, esses casos ainda não têm uma explicação científica para isso. Esses são pouquíssimos, raríssimos casos no mundo, tá? Mas isso pode acontecer. Uma coisa que é muito importante é que durante o pré-natal, esse é um exame obrigatório de fazer. E é importante que o médico fale para a paciente que está fazendo, que o laboratório fale para o paciente que ele vai fazer esse exame. E é um exame que normalmente a gente não entrega diretamente para o paciente. Quando ele dá positivo. Normalmente Sim. A gente liga para o médico, a gente conversa, porque você receber um exame positivo, isso pode ter, como você falou, certeza. A pessoa pode achar que o mundo acabou e, na verdade, não é assim, né? Hoje a gente sabe que o avanço tecnológico, o avanço científico, graças à ciência, se avançou muito demais no campo, né, do HIV, da AIDS. E hoje, um dia extremamente importante, né, no dia 1º de dezembro, o dia de luta contra, né, o avanço, a discriminação, doutora falou contra perfeitamente preconceito. Né? Eu acredito que de tudo, lógico, a gente precisa ter responsabilidade, precisa ter autocuidado, mas o preconceito era o que doía mais, né, nas pessoas. E as pessoas atribuíam o fato de ter AIDS, culpavam a própria pessoa. Exato. E muitos, lógico, que existe aí pessoas que adquiriram por não se cuidar. Porém, tem muitas pessoas que adquiriram de uma forma acidental. Através de transfusão sanguínea. Transfusão de sangue. Hoje é muito rigoroso isso, mas há muitos anos atrás não era tão rigoroso assim. Então, hoje tem métodos extremamente sensíveis. Muitas bolsas são desprezadas porque dá um falso positivo para HIV. Mas é melhor assim. Então, é importante que se ressalte os programas, as políticas públicas que existem para HIV. E, realmente, o Brasil é um dos países no mundo
que é mais avançada essa questão do HIV, do diagnóstico. Então tem teste rápido, disseminado. Em qualquer unidade básica de saúde você consegue fazer, colher um exame de teste rápido. Você consegue ter acesso única e exclusivamente aos medicamentos, seja para fazer profilaxia, pré-tratamento ou pós-tratamento, pré-exposição ou pós-exposição, ou para recém-nascido, ou para gestante, ou para o tratamento do indivíduo mesmo, portador do HIV, já com AIDS, ou o tratamento profilático daquele indivíduo com o vírus, tudo público, sem gastar absolutamente nada do particular. Então a gente precisa que essas políticas públicas voltem com força total, porque esses pacientes precisam muito, esses pacientes não podem ficar à margem da nossa sociedade. Doutora, e a doutora falou de doação de sangue, eu lembrei que no último dia 25 de novembro foi o dia do doador voluntário de sangue, que também já se faz um teste de HIV ali na doação, né, doutora? Então, você que tem peso acima de 50 quilos, que não tem nenhuma doença sabidamente reconhecida, pode ir num banco de sangue, e é tão importante. Doar sangue é doar vida. Isso. Então é importante que as pessoas doem sangue. Ah, mas eu não tenho ninguém que precisa, mas você pode um dia precisar, e a gente tem que ter empatia, de pensar no outro. Então os hospitais estão sempre precisando de sangue. Então vá doar sangue, que você acaba fazendo esses testes todos. Isso. Para o HIV, para hepatite B, para hepatite C, para sífilis, para doença de Chagas e várias outras doenças, né? Maravilhoso. Doutora Natasha Silessarenko, sempre arrasando aqui. Ah, que nada! E trazendo todo o seu conhecimento, que eu sei que é algo que você busca diariamente na sua vida. É uma coisa que eu adoro estudar. Percebe-se, doutora? Adoro! Eu percebi já isso muitas outras entrevistas, muitos outros bate-papos que nós tivemos aqui. Então, sempre é maravilhoso te ter aqui, poder compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento e passar para os nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Quem agradece sou eu. Eu volto a dizer, é sempre um prazer estar aqui. É uma delícia o seu programa, é um bate-papo que a gente se sente muito à vontade e realmente você conduz muito bem e faz com que a gente se sinta assim, conversando informalmente. Mas está em casa aqui, doutora. Obrigada mais uma vez. Eu espero que tenha sido elucidativo, perfeito, que as pessoas tenham entendido. E eu estou sempre à disposição para vir aqui, para conversar, para a gente poder disseminar esses conceitos que são tão importantes e que muitas vezes chegam distorcidos, que as pessoas têm muitas dúvidas, não é isso? Sim, estamos num momento de ter uma informação que você possa confiar, né, doutora, com uma profissional como a doutora, isso é muito importante, porque hoje encontra de tudo, né? Eu agradeço a gente que agradece. Doutora Natasha, maravilhosa, obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto para o nosso canal no YouTube, que está lá lindo, fantástico, cheinho de informação. E você pode acessar na hora que você quiser, inclusive este programa que já está lá à sua disposição. Quer tirar suas dúvidas? Ficou com alguma dúvida? Está lá o programa com a doutora Natasha falando aí de HIV e AIDS. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.